cumprimentar os demais integrantes desta mesa. Em segundo lugar, eu gostaria de falar para vocês sobre um assunto que tem ganhado repercussão na sociedade internacional nas últimas 2 décadas e que provavelmente nos próximos anos e próximas poucas décadas vai demandar uma atuação muito maior da política e do direito internacionais pela proporção que ela deve atingir. Trata-se do tema dos refugiados ambientais, ou como foi colocado aqui, dos refugiados climáticos e seus reflexos na política internacional. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer uma ressalva. Quando eu falar sobre refugiados ambientais ou refugiados climáticos, eu vou falar sobre refugiados não convencionais, ou seja, refugiados entre aspas. Eles não são refugiados nos termos da Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e do seu protocolo de 1967. Porque, segundo essa convenção, o artigo 1º dela vai dizer que refugiados são pessoas que sofrem um fundado temor de perseguição por motivos de raça, nacionalidade, religião, pertencimento a um grupo social ou por opiniões políticas. E a partir do momento em que um Estado concede o status de refugiado a uma pessoa, essa pessoa usufrui então da legislação internacional sobre o tema, dos direitos e também das obrigações e das legislações nacionais sobre o tema do refúgio. Então, quando eu falar sobre refugiados ambientais ou as demais categorias, sempre com essa ressalva de que não são refugiados convencionais. Mas, no meu entender, eles são refugiados sim, são refugiados no sentido etimológico do vocábulo, no sentido de que são pessoas que foram forçadas a sair de determinado local e buscar abrigo, proteção, em razão de algo que impediu sua sobrevivência ou a sua qualidade de vida. Nesse caso, os refugiados ambientais são pessoas que foram forçadas a migrar por questões ambientais, sejam elas questões antrópicas, questões que foram influenciadas diretamente pela presença humana ou questões naturais. Por exemplo, os grandes efeitos climáticos que trazem bastante repercussão para populações. E outra questão também é apontar o problema. Por que falar sobre refugiados ambientais? Porque é um tema que vai demandar maior posicionamento da comunidade internacional. Porque essas migrações humanas induzidas por questões ambientais, antrópicas ou naturais, nesse sentido também causas de início rápido ou de início lento, degradação ambiental, início rápido ou de início lento, elas não têm um número preciso, não se sabe precisar quantas pessoas já migraram por questões ambientais e quantas migrarão. Mas só se sabe que o problema tende a aumentar, principalmente pelos efeitos danosos da mudança e variabilidade climáticas. A Organização Internacional para as Migrações, em 2009, disse que é provável que em 2050 nós tenhamos de 250 milhões a 1 bilhão de refugiados ambientais pelo mundo, especialmente aqueles induzidos pela mudança e variabilidade climáticas. Mas, segundo os dados da própria Organização Internacional para Migrações, há 2 anos nós já alcançamos esse patamar mínimo de 250 milhões de pessoas, considerando tanto os migrantes internos quanto os migrantes internacionais mais propagados por causas ambientais. E por que é tão difícil assim saber quantos migrantes existem por questões ambientais no mundo? Primeiro, porque muitos países não têm dados suficientes, dados específicos ou confiáveis sobre o número de migrantes internos e internacionais. E, em segundo lugar, porque esses migrantes forçados, ambientalmente forçados, esses refugiados ambientais, eles são considerados muitas vezes migrantes econômicos. Por exemplo, quando uma família, uma pessoa depende da terra para a sobrevivência, do seu local de origem para a sobrevivência total ou parte dela, e ao longo do tempo ele não tem mais como retirar da terra o seu sustento. Ele, apesar de ter sido um migrante por questões ambientais, quando ele deixou a sua morada habitual, ele é considerado para fins estatísticos um migrante econômico, porque ele não tem mais de onde tirar o seu próprio sustento. Então, essa é só uma das possibilidades. Outras formas de migração também podem se mesclar com a questão dos refugiados ambientais, os migrantes ambientalmente forçados, se assim queiram. De qualquer forma, as proporções são grandes e
as dificuldades de se precisar também, o número também são muito grandes. E outra questão é que esse tema não é novo na história humana, porque sempre nós tivemos na nossa história que migrar por motivos ambientais. Mas qual a grande diferença de discutir esse tema na pré-história e discutir esse tema hoje? Porque hoje o número de imigrantes ambientalmente forçados é muito maior tanto internamente a um país quanto internacionalmente para fora das fronteiras políticas de um determinado país, ok? E além disso, os refugiados ambientais, os migrantes ambientalmente forçados não têm essa alocação jurídica internacional e na política internacional também eles têm muita dificuldade de serem ouvidos. Bom, mas antes de discutir mais a fundo a questão da política e dos direitos internacionais, eu vou dizer para vocês o que o Hassan el-Hennawi, um egípcio que foi relator do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 1985, disse sobre refugiados ambientais. Lembrando que ele foi o primeiro a trazer esse tema à tona nos organismos internacionais, não foi o primeiro a usar o vocábulo. O primeiro foi Lester Brown na década de 1970, mas o Hassan el-Hennawi trouxe o tema para dentro da ONU, dos órgãos da ONU. Então ele vai dizer que os refugiados ambientais são aquelas pessoas que foram forçadas a deixar seu habitat natural, temporário ou permanentemente, em razão de uma determinada ruptura ambiental, natural ou ocasionada pelo homem, que ameaçou sua existência ou seriamente afetou sua qualidade de vida. Esses são os dizeres do relator para o PNUD em 1985. Então, primeiro, por questões, esse migrante, esse refugiado ambiental é um migrante forçado, é um migrante que não deixou voluntariamente a sua morada habitual e ele migrou forçadamente dentro do seu próprio país ou internacionalmente. O Hassan el-Hennawi não colocou essa migração como sendo apenas interna ou internacional, mas, enfim, eu costumo usar esse tema, esse vocábulo, perdão, nos dois sentidos, e vou tentar explicar mais adiante por quê. E além disso, além de ser uma migração forçada, ele caracterizou como temporário ou permanente, ou seja, pessoas que ficam por pouco período de tempo ou que definitivamente mudam para fora do seu local de origem. E a ruptura ambiental é aquela situação de causa antrópica ou causa natural. Uma situação bastante importante para se discutir sobre o tema dos refugiados ambientais é uma possível classificação. Eu já adianto que na literatura nós não temos nenhuma, enfim, um consenso sobre a nomenclatura utilizada nesse tema, né, sobre os refugiados ambientais e tampouco uma classificação. Com relação à nomenclatura, os defensores de direitos refugiados não gostam que nós utilizemos refugiados ambientais justamente porque não são refugiados convencionais. Mas, de novo, eu insisto que eles realmente não são refugiados convencionais, mas são refugiados nos termos, enfim, etimológicos do vocábulo e por isso sempre com a ressalva, sempre entre aspas. Em 2009, um grupo de pesquisadores da Universidade da ONU chegou a alguns outros termos que também podem ser utilizados: migrante ambientalmente forçados, migrante forçado por causas ambientais, enfim, tentando tirar do foco a questão dos refugiados ambientais. Mas deixando um pouco a nomenclatura de lado, uma das classificações, uma das possíveis classificações é dizer que um refugiado ambiental é qualquer migrante ambientalmente forçado, qualquer pessoa que é forçada a migrar interna ou internacionalmente por questões ambientais, independentemente do tipo de causa, independentemente do local para onde ele vá. Também uma outra possibilidade, e eu coloco já dentro dessa categoria de refugiados ambientais, o refugiado ambiental como sendo o todo, do qual o gênero, do qual outros tipos de refúgio motivado por questões ambientais são espécie, são os refugiados do clima ou refugiados climáticos. Os refugiados do clima ou refugiados climáticos são aqueles migrantes ambientalmente forçados especificamente pela mudança e variabilidade climáticas. Sejam essas mudanças climáticas de início rápido, esses grandes eventos ambientais, grandes enchentes, enfim, ou tornados que, enfim, quaisquer causas ambientais bastante abruptas que tragam
impedimento para uma pessoa, uma sociedade ou família viverem no seu local. E também aquelas de início lento, em que a degradação ambiental é ocasionada por questões de anos ou décadas, enfim. Mas de qualquer forma, o refugiado do clima seria aquele refugiado ligado a questões climáticas. E uma outra possibilidade é colocar-se os refugiados da conservação, que foi descrito pelo Mark Dewey como sendo quaisquer pessoas que são forçadas a migrar, a deixar a sua morada de origem, porque no seu país foi criada aquela área, foi considerada uma área de preservação, uma área de conservação, e geralmente a política pública fez com que essas pessoas saíssem da sua morada habitual. Então, só para recapitular, a classificação que eu aqui proponho é de refugiados ambientais, lato sensu, quaisquer migrantes ambientalmente forçados, e dentro desse gênero, os refugiados do clima, que são os migrantes ambientalmente forçados por questões climáticas, e os refugiados da conservação, que são aqueles diretamente ligados às políticas públicas que tiraram as pessoas do seu local de origem, da sua morada de origem. Então, as causas ambientais são das mais diversas possíveis, mas o que eles têm em comum são a dificuldade de morar no local de origem onde eles viviam. E por que esse tema é tão importante na comunidade internacional? Porque as proporções e, enfim, os efeitos previstos da mudança e variabilidade climática são tamanhas que elas podem fazer com que milhares, e como vocês ouviram, até 1 bilhão de pessoas, milhões e 1 bilhão de pessoas migre forçadamente em razão dessas questões ambientais, especificamente das mudanças climáticas. E para onde vão essas pessoas? Se dentro de alguns países já há grande dificuldade de alocação de imigrantes, seja por questões de políticas públicas, seja por questões jurídicas, culturais, linguísticas, enfim, dentro de um próprio país, imagine então na sociedade internacional, em que as culturas são diferentes, em que as línguas são diferentes, em que a aceitação do estrangeiro já é bastante dificultada. Por isso, os refugiados ambientais, os refugiados climáticos, os migrantes ambientalmente forçados por quaisquer causas, mas precisamente pela mudança e variabilidade climática, são um tema de bastante preocupação na sociedade internacional. E também, se nós pensarmos em alguns países, como por exemplo os países de baixa topografia, as pequenas ilhas de baixa topografia e os países costeiros de baixa topografia, muitos deles não têm possibilidade de abrigar a sua população em outros locais. Não há relevo suficiente para abrigar toda a população de um país. Por isso, em muitas situações, por exemplo, lá nas pequenas ilhas do Pacífico, as pessoas tendem a ser migrantes internacionais e não migrantes internos por muito tempo. Se vocês forem olhar em alguns relatórios de organismos internacionais e estatísticas, eles vão dizer, olha, mas hoje o número de migrantes internos é muito maior do que de migrantes internacionais. Então a gente não tem com o que se preocupar. Isso não é verdade, porque muitos países, e especificamente muitas das pequenas ilhas, têm sofrido um processo de erosão tamanho e têm perdido parte do seu território, seja por conta de enchente, ou seja por conta da diminuição do espaço territorial mesmo pelas erosões, de forma a não permitir mais muita população, muita gente morando naquele lugar. Ainda mais se a gente pensar numa densidade demográfica muito grande, como muitos países asiáticos têm. Eu só quero trazer 2 exemplos que foram objeto de um estudo que eu fiz no meu mestrado, que são exemplos de Bangladesh e das Ilhas Maldivas. Bangladesh é um país costeiro com baixíssima topografia que é habituado a enchentes. Ele tem enchentes periódicas por conta do clima de monções. Mas essas enchentes têm aumentado em quantidade e intensidade devido à mudança e variabilidade climáticas, comprovadamente. E essas pessoas têm migrado para a capital Dhaka e têm tentado migrar para os países vizinhos. Na verdade, o país vizinho imediato é a Índia, que muito dificilmente vai receber e tem recebido com muita dificuldade os bengaleses ou bengales, por conta não apenas da dificuldade de
enfim, dificuldade cultural, dificuldade linguística, mas também por questões religiosas e pela dificuldade de recebimento do estrangeiro. Por vários motivos. Na política internacional nós temos discussões sobre a aceitação do estrangeiro, enfim, bastante arrefecidas em alguns países, e não é diferente também entre Bangladesh e Índia, por exemplo. E também não é diferente entre as Ilhas Maldivas e os outros países que as circundam, principalmente a Austrália, que é o destino de muitos migrantes das pequenas ilhas do Pacífico. Então, outro exemplo são as Ilhas Maldivas. As Ilhas Maldivas são um atol composto de mais de 1.190 ilhas e todas de baixíssima topografia. O pico mais alto das Ilhas Maldivas é 2 metros acima do nível do mar, o que não permite fuga da população para um local mais alto no caso de uma enchente. Então essas pessoas, num primeiro momento, né, os habitantes das Ilhas Maldivas, são migrantes internos porque eles buscam outras ilhas para migrar, para morar, quando há qualquer problema ambiental, quando há grande erosão ou quando há, enfim, grande enchente que impeça a sobrevivência naquele local. Mas muito provavelmente eles serão, num futuro próximo, também refugiados ambientais internacionais, serão migrantes internacionais, migrantes ambientalmente forçados para outros países. E aí o problema aumenta justamente pela aceitação desses estrangeiros e pela dificuldade de adaptação, enfim, de busca de trabalho, etc. Todas as questões que são trazidas dentro do contexto do recebimento do estrangeiro. Então, esses são apenas 2 exemplos, mas há muitos outros exemplos, inclusive um outro que vai ser discutido nessa mesa, que é a questão dos haitianos no Brasil. Também uma questão polêmica e bastante importante sobre como o Brasil tem tratado os refugiados ambientais no nosso país. E para trazer então a discussão da política internacional, eu queria rapidamente só mostrar para vocês que na política internacional esse tema não tem sido discutido com a necessidade que ele demanda. Por quê? Primeiro, por essa dificuldade de se discutir a aceitação do estrangeiro, a alocação do estrangeiro em outros países. E, em segundo lugar, também porque os refugiados ambientais não são refugiados convencionais, os refugiados climáticos não são refugiados convencionais. Nas últimas reuniões as COPs, nas últimas conferências das partes da Convenção sobre Mudanças Climáticas, alguns países, esses países mais afetados pela mudança e variabilidade climáticas, a maior parte deles países pouco desenvolvidos, países que são extremamente afetados pela mudança climática, mas que não causaram tanto essa, enfim, essa oscilação de temperatura no planeta, e a maior parte deles também países com pouquíssimos recursos financeiros, tentou discutir em vão perante os seus pares, perante a comunidade internacional, o tema dos refugiados ambientais, e não apenas o que fazer com essas pessoas, mas as formas de impedir que elas migrem internacionalmente. Essa é uma preocupação muito séria dos países, justamente porque se a gente pensar que se um dia toda a população de um país, hipoteticamente, sair do país, dentro do direito internacional, nós não teremos a configuração de Estado mais perante o direito internacional, porque o Estado é formado pelo espaço geográfico, por um governo organizado e por uma população permanente. Então, até o ente estatal no direito internacional ficaria prejudicado se eventualmente, claro, um exercício de futurologia, a sociedade, a população migrasse totalmente para outro país em decorrência da mudança e variabilidade climática. Mas esse assunto do ente estatal eu vou deixar de lado para dizer para vocês então que a Aliança dos Pequenos Países Insulares, uma organização que comporta a maior parte dos países insulares, tem tentado discutir em vão esse tema e na política internacional, e eles conseguem apenas o diálogo com seus pares, com os países que também sofrem com a mudança e variabilidade climáticas. E eles chegaram há poucos anos a uma proposta de estatuto jurídico internacional para os refugiados ambientais. Aí entra a questão também não apenas política, mas jurídica internacional. E a proposta deles, capitaneada pelas Ilhas Maldivas, foi de modificar a Convenção da ONU sobre os Estatutos dos Refugiados de 1951, para alocar o refugiado ambiental como se um motivo de perseguição fossem as questões ambientais. Bom, primeiro,
Eu acho bastante difícil, diante da dificuldade que se tem de discutir um tratado internacional, ainda mais um tratado bastante sólido, apesar de ter todos os problemas, enfim, na prática, como o Estatuto dos Refugiados 51 de ser alterado. Né? Os defensores dos direitos dos refugiados não aceitam como motivo de perseguição o meio ambiente, mesmo porque esse perseguidor, esse agente perseguidor, ele é considerado, entre aspas, invisível. Né? O agente perseguidor não é personificado no sentido de alguém, ou enfim, um agente estatal ou uma pessoa que cause um devido temor de perseguição às pessoas a ponto de torná-las refugiadas. Então, não apenas seria muito complicado do ponto de vista jurídico colocar o meio ambiente como um agente perseguidor, como eu acredito que dificilmente, para não dizer jamais, né, mas dificilmente os países aceitariam a modificação da Convenção de 51. Mas, de qualquer forma, essa proposta feita pelas Ilhas Maldivas foi uma proposta de tentar se chegar a um estatuto jurídico internacional para os refugiados ambientais. Para quê? De forma a protegê-los na sociedade internacional, protegê-los juridicamente, tanto no direito internacional quanto com seus reflexos no direito interno dos Estados, para garantir-lhes condições mínimas de vida, sejam aquelas colocadas apenas, se a gente for pensar, na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Enfim, outras propostas também foram colocadas, mas nós não temos ainda nenhum estatuto jurídico específico para os refugiados ambientais. Uma proposta mais avançada é uma proposta feita na Universidade de Limoges, pelo Centro de Pesquisa sobre Deslocados Ambientais, que tenta criar um estatuto jurídico internacional próprio para os refugiados ambientais. E ela teria uma possibilidade maior de ser aceita pela comunidade internacional, justamente por não querer mudar um tratado internacional. Mas, no meu ponto de vista, ela também teria as mesmas dificuldades que qualquer outro tratado internacional tem. Ele leva muito tempo para ser discutido, muito tempo para ser assinado, depois para ser ratificado pelos Estados e mais ainda para ser colocado em prática. Então, do meu ponto de vista, e o que eu propus já na minha dissertação de mestrado, é nós termos uma governança migratória ambiental global. O que seria essa governança migratória ambiental global para os refugiados ambientais e mais especificamente para os refugiados do clima? É nós termos duas possibilidades. Uma, essa de proposta de um estatuto jurídico internacional específico, mas claro, sabendo-se que ela não é rápida, ela leva muito tempo para ser formulada e depois para ser colocada em prática na sociedade internacional e, ao mesmo tempo, e justamente por isso, por essa demora, ao mesmo tempo nessa governança nós teríamos a possibilidade de utilizar os instrumentos jurídicos internacionais já existentes, instrumentos, atores e instituições existentes para os refugiados ambientais e para os refugiados climáticos. E por que isso? Porque se nós considerarmos que hoje o direito internacional não tem nenhuma proteção específica para os refugiados ambientais, seja no direito internacional dos direitos humanos, direito internacional humanitário, que é o direito dos conflitos armados, no direito internacional dos refugiados, como na Convenção de 51 que eu mencionei, ou mesmo no direito internacional ambiental, qualquer área que vocês procurarem no direito internacional, não tem uma menção aos refugiados ambientais. Mas esses refugiados ambientais, esses refugiados climáticos, eles são protegidos sim pelos tratados gerais de direitos humanos e pelos tratados específicos quando lhes couber. E também pelo direito internacional humanitário, quando for o caso na proteção de todas as convenções do direito internacional humanitário, principalmente as convenções de Genebra de 49 e dos direitos refugiados, eles também são protegidos se eles se alocarem naquelas, ou se eles forem alocados naquelas 5 características, naquelas 5 possibilidades, 5 motivos de perseguição da Convenção de 51. Então, acredito que nós temos sim que ter um tratado internacional específico para os refugiados ambientais, mas nós temos, antes de tudo, que sermos realistas, no sentido de que a grande demora, a grande dificuldade de se trazer um tratado internacional e principalmente de se colocá-lo em prática para os direitos dos refugiados ambientais e as obrigações tanto desses refugiados quanto dos estados que os acolhem,
eles não podem demorar, porque o assunto demanda bastante urgência da comunidade internacional e essa urgência deve ser suprida o quanto antes, o que não tem sido feito, então, hoje em dia, na sociedade internacional. Bom, eu gostaria só de concluir dizendo, então, né, uma retomada do tema de que os refugiados climáticos, os refugiados ambientais, ou como eu coloquei, os refugiados da conservação, eles, enfim, são um tema bastante importante e que deve crescer bastante nas discussões políticas internacionais, mesmo que os estados não queiram, um dia eles vão precisar tomar um posicionamento político e jurídico internacional sobre o tema. Essas migrações ambientais também não são migrações novas, não são fenômenos novos na sociedade internacional, mas as proporções têm sido muito grandes e é um tema, então, que com as mudanças climáticas tende a ser muito maior, enfim, o número de migrantes ambientalmente forçado pelas mudanças climáticas, o número de refugiados climáticos tende a ser muito maior. E, enfim, para concluir, então, a política internacional não tem discutido esse tema com a necessidade que ele demanda e é imprescindível que os estados hoje busquem soluções práticas, busquem políticas de adaptação, políticas de mitigação de desastres ambientais, principalmente aqueles causados pela interferência antrópica, e que por meio de cooperação internacional, solidariedade internacional e aceitação de estrangeiro, por mais difícil que isso seja em muitos países, sejam colocadas em prática para que o tema seja, enfim, não resolvido, mas que ele tenha algum respaldo político internacional nos dias de hoje. Antes que a gente tenha um tratado internacional sobre o tema, que, claro, seria ideal. Bom, eu encerro minha fala por aqui e fico à disposição, então, para quaisquer comentários que sejam feitos sobre o assunto. Muito obrigada. Boa tarde.